Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a essa mentoria gratuita, esse evento sobre desafios de comportamento. E eu sou Flávia Pereira, dou boas-vindas a todo mundo que está aqui e que vive desafios de comportamento e que quer ampliar sua visão e viver a educação positiva. Eu dou boas-vindas para todo mundo que está chegando aqui. Queria dizer para vocês que todo mundo que se inscreveu, todo mundo que está nos grupos de WhatsApp, que eu li todas as perguntas de vocês. E o que eu fiz hoje? Eu peguei e selecionei várias perguntas que são similares. E queria dizer para vocês que eu juntei algumas com nome, com idade da criança, para que vocês saibam que frente a alguns desafios de comportamento, quando a gente se sente impotente, mal, exausta, a pior mãe do mundo, a última pessoa que sabe o que fazer, perdida, exausta, sobrecarregada, a gente fica com uma visão muito limitada. E o quanto é importante estar se nutrindo de informação para que a gente possa ampliar nosso olhar. E o meu objetivo com esses 3 dias de mentoria gratuita é te mostrar que você não está sozinha. E que a gente pode todos os dias ampliar o nosso olhar. Que a gente pode todos os dias começar a olhar para os desafios de comportamento de um novo lugar. Começar a compreender as fases de desenvolvimento humano, compreender as nossas dores entre as crianças e nós, começar a se nutrir de conteúdo, porque quando a gente muda o nosso olhar, tudo muda. Quando a gente começa a entender e deseja plenamente viver a educação positiva, mas aquela educação positiva que sai do Instagram, aquela educação positiva que internaliza o conteúdo e que transforma informação em conhecimento. Me diz aqui de vocês, quem que tá aqui que quer realmente viver a educação positiva? Nós teremos 3 dias de mentorias gratuitas quando eu me propus a responder as perguntas de vocês e, mais do que isso, fazer uma mentoria recebendo um de vocês aqui. Então, hoje, se alguém que está aqui estiver alinhado ou com a mesma dúvida do que do que eu vou colocar aqui, estava nos grupos, vocês podem dizer: Flávia, eu quero entrar, eu tenho essa dúvida, eu quero entrar na live e eu aceito um de vocês aqui para fazer uma mentoria ao vivo. Qual que é o meu convite principal? Para que vocês entendam e tenham uma experienciazinha do que é uma mentoria comigo. Tem algum aluno meu aqui e queria também saber de vocês, vocês tudo dizendo eu quero, que bom, que bom. E eu quero que vocês saibam o seguinte: quem quiser, nas próximas mentorias, fazer pergunta para mim, vocês podem digitar grupo aqui agora e vocês vão entrar no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está lá, tá? Quem tiver no grupo do WhatsApp vai ter um formulário fixado e vocês enviam as perguntas para mim. Gente, separei várias para hoje, várias, que acabam sendo alinhadas num lugar só. Eu tô no Pais Ajudam Pais e na mentoria com você. Na Pais Ajudam Pais na turma 14, hoje eu abro as inscrições pra turma 15. A Carla escreveu o grupo porque ela não tá no grupo, tá? A Kelly escreveu o grupo porque ela não tá no grupo. Aí vocês não precisam sair da live, que vocês vão estar recebendo automaticamente para poder fazer pergunta para mim. Hoje eu vi várias perguntas, como a da Ana Ellen da Silva Almeida, que tem uma criança de 3 aninhos e que fala assim: o meu filho não me escuta. Meu filho não me escuta. Ele está se tornando uma criança agressiva, briguenta. Como eu devo agir diante disso? Tem mais alguém aí que sente que o filho não escuta? Então, vem aqui comigo que a gente vai falar sobre isso. Tem mais alguém aqui que sente assim: ai, meu filho não me escuta? Estou só no grupo do Pais Ajudam Pais na agressividade. Isso, Carla. E hoje eu abro as inscrições para minha mentoria, que é 2 meses comigo, tá? 2 meses do áudio curso mais mentoria. Mas vamos se concentrar aqui. A Camila diz a Pri também. Se vocês quiserem participar da live, depois vocês falam aqui comigo, tá? Que eu posso
adicionar vocês aqui. Então, qual que é uma dor que eu recebi várias? Meu filho não me escuta? Eu acho que tinha umas 40, tá, gente? Meu filho não me escuta, meu filho não me escuta. Aí, outra coisa, a pergunta da Aline Francescato. Aline, se você estiver aqui, dá um oi pra mim. Ela é mãe do Gabriel, de 2 anos e 3 meses. Criança de 2 anos, teimosa. Não faz o que se pede, só faz o que quer, quando quer. Me bate quando está bravo. O que fazer? Gente, olha como são similares à pergunta. Meu filho finge que não me escuta. Vanessa Araújo. Né? O filho da Vanessa aqui tem 5 anos. Outra pergunta. Minha filha tem 3 anos e não aceito não. Nem dando alternativa. Ela tapa os ouvidos. A pergunta da Gleice Ellen de Araújo. Dificuldade de negociação. A Pamela. Eu falo uma coisa, ele fala não, não, não e não me escuta. Pamela Santos. Então vejam bem, gente, como tudo vai indo para o mesmo lugar. Ó, todo mundo me ouvindo bem? Travou, tá dizendo aqui. Vocês estão me ouvindo? Meu filho também ri quando eu falo com ele, a Vanessa falando. Ó, meu filho não me escuta e fica rindo quando eu falo com ele. Thalita, fica aqui na live e veja se vocês querem participar dessa live aqui comigo, porque tudo vai dirigir para o mesmo lugar, ok? Olha só a outra pergunta aqui, ó. Minha filha não atende às orientações. Ela quer as coisas sejam do jeito dela. Quando não aceita o que ela faz, ela se joga no chão, faz pirraça, chora, grita e ela está numa fase de impaciência muito grande. É uma criança de 5 anos. Quem mandou essa pergunta para mim foi a Leidiane de Jesus Santos. Leide, você tá aqui também? Então, olha só, a Elis dizendo, a minha filha contesta quase tudo, tem 5 anos e 6 meses. Eu detesto a palavra obediente, mas ela menciona na tentativa de me devolver a ideia da qual estou a direcionando. Olha, Elis, que importância isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha filha tem ficado agressiva por qualquer coisa, mas principalmente quando é contrariada, mesmo quando várias opções dentro do que é viável. Meu filho não faz o que pedimos, mas não é agressivo. Ele é bem amoroso, mas temos muita dificuldade em direcionar e orientar os afazeres do dia a dia. Olha outra pergunta de outra mãe aqui, ó. Aqui, o meu filho se opõe a quase tudo, não escuta, birra para tomar banho, para obedecer. Esses dias tivemos muitos conflitos. É a Vanessa Azevedo Moreira Castro. A criança tem 5 anos. Gente, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, a Pri dizendo, meu filho não faz o que pedimos, mas não é agressivo, né? Todo mundo dizendo, Amélia, agora me pergunta se eu não fizer, o que acontece? O meu filho de 7 anos tem sido agressivo com os avós, quando vão visitá-los. Meu filho está no caminho do aprendizado e respeito. Tenho dúvida como a relação aos outros contestam. Então olha só. Minha filha saiu do... Vamos manter o mesmo contexto que é esse que a gente falou aqui. Mas alguém aí fica muito reticente quando a criança não escuta? Então é importantíssimo a gente entender qual que é o próximo passo disso. Quando a gente começa a entender a educação positiva, quando a gente começa a querer viver ela na prática, a gente vai entender assim. Nessa mentoria aqui, eu tô dando uma palhinha para vocês, porque na primeira semana da minha mentoria, vocês já recebem uma aula gratuita. Então, vocês vão assistir uma aula inteira gratuita, uma aula para ensinar para vocês a diferença da mãe carpinteira e da mãe jardineira, do pai carpinteiro e da mãe jardineira, que é um livro da Alice Gopnik, sensacional, onde eu transformei ele numa aula incrível, que é a aula inicial do Pais Ajudam Pais na Prática. Aí, de segunda a sexta, você recebe em áudio. Por que eu tô falando isso? Porque é diferente, porque esse tipo de pergunta nem ia acontecer assim. Então, o que tá por trás disso? Alguém aqui espera muito obediência? Se alguém aqui, ó, eu espero obediência e não consigo aplicar isso e quer fazer parte, me diga aqui que eu adiciono você aqui nessa live agorinha.
Por quê? Porque que é importante a gente entender o que é educação positiva. E quando a gente entende que todo comportamento, que é o desafio de comportamento, é uma comunicação, a gente começa a ampliar o nosso olhar, entendeu? Eu não dou treinamento. Eu ajudo vocês. A Rayana tá pedindo assim: qual é o nome do meu treinamento? O meu curso é um áudio curso, é Pais Ajudam Pais na Prática. Não é um treinamento. É um convite para vocês ampliarem os olhares e melhorar as relações. Quem quiser, hoje eu vou abrir as inscrições no final dessa aula aqui. Ó, a pergunta da Maíra Ribeiro. Meu filho diz que não quer me ouvir e tampa os ouvidos. Diz que vou ficar falando sozinha. Me chama de chata, feia, que não gosta mais de mim. Mesmo tentando explicar, ele bate o pé e grita. Mais alguém aqui vive coisas similares a isso? Então, é muito importante a gente entender tudo isso, tá? Vai ficar gravado assim. Sempre tento explicar que estou pedindo, porque quando tentamos impor, ela sempre entra em estado de pânico, chora e grita. Muito bem, Aldines Klaus aí, ó. Quer adequar as regras da educação positiva? Muito bom perguntar sobre isso. Na realidade essas regras fazem sentido? A Paula, quer fazer parte aqui? Como eu esperava obediência, depois de monitorar o seu IG, já não espero mais obediência. Eu, minha netinha de 4 anos, minha filha diz que me odeia e quer a minha morte. Uau, Jaque, corre atrás disso. Corre atrás disso urgente para reparar essa relação com 7 aninhos assim. Imagina que você é o mundo dela. Como é que tá esse mundo para ela? Por que ela tá se defendendo de você com essa agressividade? Gente, o que eu quero dizer aqui, ó? Jaque, você quer entrar? Ou quem é que tava aqui dizendo que queria entrar na live comigo? A Paula Herman 5. Pede para entrar aqui, Paula, que eu te chamo, tá? Se você quiser entrar, eu faço uma mentoria gratuita aqui ao vivo para vocês, tá? Por quê? A gente precisa ampliar o nosso olhar. Eu entendo que vocês pensem assim por causa da educação tradicional. Então, quando a gente começa a entender a educação tradicional, quem quer entrar, me convida para entrar aqui que eu vou ver. A Jaque, convida para entrar aqui então. Flá, eu fiz o Pais Ajudam Pais na Prática 2. O conteúdo do curso tá diferente? Tá, porque tem mentoria agora. Tá? Dani, pede para entrar na live. Aí eu adiciono vocês. Tá? Só para vocês. A Graça e Personal. Vamos ver, Graça. Você acredita na obediência? Vamos ver aqui. Graça e Personal. Deixa eu ver. Quem é que me convidou para entrar? Ver solicitações. Bia. Cadê? Manuel. Gente, quem enviou a solicitação, eu vou aceitar o convite de vocês, tá? Eu quero também. Então, mandem a solicitação para mim, ó. Bia Maternidade Real, você quer entrar na minha live? Agora. Graça, cadê a Graça e Personal? Aqui. E ao vivo você vai emprestar a tua história, como é lá no Pais Ajudam Pais na Prática, onde a gente... Já te aceitei, Graça. Oi, Flávia. Bem-vinda essa mentoria ao vivo aqui para você, Graça. Que bom, obrigada por emprestar a tua história. Diga aqui para nós da onde você fala. Eu falo aqui da Flórida, dos Estados Unidos. Que bom, bem-vinda. Graça, como eu fui falando aqui sobre meu filho não me escuta, sobre falta de disciplina e obediência, sobre criança teimosa, sobre dificuldade de negociação. Você também um pouco aí? Oi? Você vive um pouco isso aí? Vivo. Eu tenho uma menina de 7 e tenho um menino de quase 2. Que bom, olha só. O que eu quero te perguntar? Por trás de meu filho não me escuta, de muita resistência, tem 2 coisas que são base, Grace, que é o igual valor e igual dignidade. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você prefere obedecer, você, Grace, prefere obedecer ou colaborar, contribuir? Colaborar? Tá, mas se eu te perguntar, Grace, casada? Se eu tô o quê? Você é casada? Tô. E você convive com o teu companheiro ou companheira? Tá. Sim. E você
obedece ele bem certinho? Não, quando ele fala de obediência, a gente já brigou várias vezes assim, ah, você quer que eu seja sua filha? Você não é meu pai. Mas até aí, o que que a Grace... Lindo que você falou, Grace. Obrigada por essa fala. Porque o que que quer dizer meu pai? O que que a Grace está falando? Essa ligação de manda quem pode e obedece quem tá juiz. Ofende ela, machuca a como sujeito, não quer viver. Sim. Mas a Grace, eu vou fazer uma pergunta e você bem honestidade, porque a gente só melhora as relações com honestidade. Sim. Inconscientemente, em alguma Grace, para você fechar o seu áudio aí, consegue apertar no microfoninho só para a pergunta? Tá. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Tá travando muito, gente. Ó, a Grace, inconscientemente, quando tá lidando com as crianças, ela exige obediência. Faço o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero agora. Grace, você se vê de vez em quando tratando os teus filhos como inferiores? Pode ligar o microfone. Sim. Sim. Então agora eu quero só te pedir assim, no lugarzinho dele, quando a gente vive educação positiva, a gente precisa ampliar a nossa visão e trazer para eles igual valor, igual dignidade. E se eu te falar que quando você fizer isso, tudo vai melhorar na tua casa, você acredita? Acredito. Eu tenho uma dúvida em relação disso, de escutar, né? Porque eu já fiz alguns outros cursos sobre educação respeitosa, não a educação positiva eu nunca fiz, mas o curso que eu fiz, a mentora sempre falava que a gente poderia colocar o limite gentil e amoroso, né? E eu vi alguns áudios seus, né? Alguns vídeos falando que a gente precisa pôr o limite no adulto. Como é possível direcionar a criança para que ela possa nos escutar também? Se ela está fazendo uma coisa errada. Ótima pergunta. Graça, vou pedir para você fechar teu áudio, enquanto eu vou responder para todo mundo, só para não estar interferência, para melhorar para todo mundo assistir. Essa pergunta da Graça é tão importante, que ela nos convida a fazer isso aqui, ó. Quando eu estou falando assim, criança precisa de limite, criança precisa de não, criança precisa ser frustrada para entender que a vida é frustrante. Limites têm que ser de forma firme e gentil. Isso aqui é um iceberg. Aqui é linha d'água. A gente está no raso. O que que eu estou querendo dizer? A Graça está fazendo uma pergunta. Flávia, eu escuto dizer que criança precisa de limite, que criança precisa entender. Quando a gente coloca limites acima da qualidade da relação, a gente está violentando uma criança. Por quê? Eu estou falando que criança não precisa de limite? Não, eu não estou falando isso. A questão é, a gente precisa entender que nós precisamos primeiro reconhecer os nossos limites pessoais. Que a gente precisa primeiro se conectar com a criança. E quer dizer que conectar é dizer para a Graça que ela tem que deixar essas crianças fazer o que elas quiserem? Não tem nada a ver com isso. Se conectar com a criança é fazer com que ela entenda que a mamãe a compreende, que eu sinto que ela sente, eu valido, que a mamãe entende. Vou usar um exemplo, tá, Graci? Que daqui a pouco você quer desligar a televisão, que eu ouvi que tinha uma televisão ligada aí, tô certa? Que daqui a pouco você precisa, porque você é adulta e é a responsável. Você não vai fritar a cabeça dessas crianças 24 horas na televisão. Então você sabe que daqui a pouco você vai ter que desligar. E aí eu começo a compreender que se você pegar, gente, olha como a neurociências é maravilhosa para nós. Se a Grace pegar e desligar a televisão agora, sabe o que ela vai ter? Um pico de cortisol enorme para essas crianças. Essas crianças vão desregular muito. Então, o que eu começo a aprender? Peraí, eu sou o adulto responsável, a criança precisa de limite. Mas para eu conectar com ela, eu preciso entendê-la. E o que eu vou entender aqui, Grace? Que a criança ela isso é um coração, tá, gente? Desregulada, ou seja, mau comportamento e regulada. Então, se eu desligo a TV, como é que eu posso dizer, Graça? Essa sensação de bem-estar e o meu sistema nervoso central aqui cheio de informação, porque o tempo inteiro eu tô parada assistindo uma tela se movendo com um monte de informação. Então, o meu sistema nervoso central tá ativaço aqui.
eu tô cheia de dopamina, porque a sensação que a gente tem é, eu falo que a minha filha parece, Grace, em modo zumbi, às vezes, quando ela tá na frente da televisão, porque ela tá lá, drogadinha de dopamina, a gente relaxa assistindo televisão. O que que acontece aí? Quando eu desligo de forma abrupta, cai a dopamina, tem um pico de cortisol. Ou seja, quem criou a crise das crianças fomos nós. E aí eu venho, tem que ser firme e gentil. Amor, agora a mamãe vai desligar. Eu já avisei 5 minutos atrás e desligo. Vocês podem estar se perguntando, como fazer então? Primeiro, a gente precisa entender que a criança é bem-estar, mal-estar. Bom comportamento, mau comportamento. Conectada, desconectada. Homeostase, alostase. Se vocês quiserem, todos os circuitos, todos os nomes, nomenclaturas para vocês. O que a Grace precisa fazer para colocar um limite? Qual é o limite? Responsabilidade da Grace. Não posso deixar eles ficarem na televisão o dia inteiro. Eu preciso promover que eles se movam, que eles se movimentem, que eles vão ao parquinho. Então, primeiro a Grace tem que entender que antes de qualquer limite, Grace, eu preciso promover conexão. Nesse exemplo que eu construí aqui com você, Grace, como é que você poderia fazer? Senta do lado deles e diz: o que vocês estão assistindo? Nossa, vou inventar, tá, Grace? Vocês estão assistindo o Daniel Tigre? E o Daniel Tigre tem uma irmãzinha agora? Quando foi que isso aconteceu, filho? O que você está fazendo? Você faz ela desligar um pouquinho da tela e começar a conectar com você. Ela vai começar a te contar aquilo. E aí você faz ela voltar para a conexão mais importante do mundo, que é que ela tem com você, e sair da tela. Ah, olha só. Sabia que eu sei uma música do Daniel Tigre? Quando estiver nervoso e quiser gritar, respire bem fundo e comece a contar. É assim? Não, não é. Como é, filha? Ó, agora quando eu terminar esse, vamos ver quanto tempo falta. Ai, falta 5 minutos. A gente vai terminar. A mamãe vai ficar aqui assistindo com você. E eu continuo conversando, ou seja, me conectando com essa criança. Filha, você desliga, aí você começa a construir uma coisa bem linda, Graça, que é assim, posso confiar em você? Que você vai desligar? Agora a gente vai lá no parquinho e a gente vai fazer um lanche, vamos fazer um piquenique? E aí, quando a gente voltar, a gente vai continuar o próximo desenho. Vamos? Antes de dormir, qual que você vai querer? Sei lá, que você está inventando. Mas o que você mostra para a criança? Eu te vejo, você é importante para mim, a mamãe está conectada com você, eu te ajudo, eu não gero uma descarga de cortisol sem querer, porque eu sei que a gente não sabe. Ou seja, antes de qualquer limite, o que é mais importante, Grace? Conexão. O que eu estou dizendo para vocês aqui? O ser humano violenta o outro ser humano por desconhecer como o ser humano se desenvolve. Faz sentido para você, Grace? Porque se eu quero limite firme e gentil, que é uma ferramenta da disciplina positiva, eu posso falar assim, Grace, agora você está assistindo This Is Us, que é muito gostoso, né? Eu vou desligar. Eu fui gentil e eu fui firme. E aí você tá com raiva de mim do mesmo jeito. E o teu cortisol foi lá em cima, que você tava assistindo 4 temporadas direto. E super frustrada, porque você ia saber o que ia acontecer logo depois daquela cena. Ou seja, você acha que você ia ficar feliz se o teu marido dissesse assim, não, chega de This Is Us, agora desliga, Graça. Você não ia gostar também. Agora, por que a gente acha que as crianças iam achar legal? E veja, gente, as primeiras conhecimentos que a gente vai tendo sobre o cérebro da criança nos ampliam o olhar. E a gente fala, toda vez que eu desligo a televisão, eles têm crise, quer dizer que eu estava gerando aquela crise e agora, em vez de ficar se culpando com isso, eu posso voltar atrás. E a gente fala assim, meu filho é viciado em televisão, precisa de limite. Calma, Graça, teu filho não precisa de limite. O teu filho precisa entender o que gera... Quer dizer, você precisa entender o que gera vício em telas. Desconexão. Desconexão de boas relações. Então, se você tem boas relações, você não vai ficar viciado na internet. A questão é, se a mamãe me coloca na internet o quanto ela acha que deve, na televisão, no tablet, quando é conivente para ela, aí quando eu quero não pode... A base do meu trabalho é o igual valor e o igual dignidade. Quando a gente olha para a criança como uma pessoa digna de direito, e aí você pensa assim, faça um exercício, Grace. Será que fosse o meu marido, no lugar das crianças, eu trataria elas do mesmo jeito? Será que eu trataria? Eu acho que não. E aí, quando você for dialogar com o teu marido, você pode inverter a situação, Grace, e falar assim, amor, se fosse você
assistindo aquele jogo que você adora, e eu simplesmente desligasse a televisão, você ia ficar super frustrado também. Você não ia gostar. Sabe? Que tal a gente começar a construir essa relação juntos e olhar para as crianças como uma pessoa? Por quê? Porque como elas vão aprender a se relacionar comigo e com você, é como elas vão se relacionar com elas mesmas e com o mundo. Então, isso, Grace, muda tudo. Então, eu te digo, você não precisa ser firme e gentil. Você precisa aprender a olhar para as suas crianças como pessoa. E às vezes você vai olhar assim e dizer, ai, filho, você queria mesmo assistir, né? Sabia que a mamãe estava assistindo This Is Us? E faltava 4 episódios. E era 1 da manhã. A mamãe queria assistir até as 5 da manhã. Verdade verdadeira aqui, tá? E eu não podia assistir, porque no outro dia eu ia ficar que nem um zumbi. E a mamãe ficou super frustrada, porque eu queria saber o final. E aí eu fiquei muito angustiada, mas eu tive que desligar. A vida é assim, a mamãe também fica frustrada. Sabe o que eu faço quando eu fico frustrada? Ah, eu fico chateada às vezes eu tenho que respirar e logo, logo a frustração passa. Você tá frustrado, mamãe tá aqui pra você. Sua chata! Ah, meu amor, eu sei que você achou chato que a mamãe desligou a televisão, né? Quando a gente voltar, você quer assistir o Daniel Tigre ainda? Ou você quer assistir a Patrulha Canina? Patrulha Canina, então vamos se dividir lá no parquinho. Quando a gente voltar, a gente assiste a Patrulha Canina. Eu posso assistir com você? Aí, gente, aí eu tô focando na relação e não no limite a ser colocado. Faz sentido pra você, Grace? Faz muito sentido, porque é exatamente isso que você falou, assim, ah, eu vou desligar agora. E era tipo, queria me tornar uma pessoa que eu não era. E eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu não conseguia. E aí eu vim de uma educação tradicional, rígida, né? Então eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que quebrar e mudar muitas coisas em mim, mas eu tô tentando. Isso, Grace, mas sabe o que que é? Não é você tentando controlar isso em você. É, gente, menino, sei lá, vamos inventar uma história. Ai, a mamãe tá aqui com vontade de quebrar esse controle remoto e é horrível. Sabe por quê? Porque a mamãe, no lugar de vocês, ouvia: desliga porque eu sou tua mãe e pronto, quem manda aqui sou eu. E isso é muito ruim no coração da mamãe. A mamãe não quer fazer o mesmo com vocês. A gente vai terminar de ver esse episódio e vai desligar. E por quê? Porque tem vida acontecendo lá fora. Vamos viver, amores. Depois a gente volta e termina. Então, o que que acontece? Eu acolho a minha dor, porque a minha dor, essa minha reação de desligar, de dizer, vamos pro banho, agora! E não ter outra alternativa, Grace, ela vem da minha dor. E a minha dor é minha limitação. E aí, quando eu me vejo bem limitada, tipo, sem recursos, o meu único recurso, vamos ser muito sinceros aqui, Grace, entre eu e você e as pessoas que estão assistindo, obrigado por emprestar a tua história, você já parou para pensar que se tirar chantagem, manipulação, abuso de poder, violência, a gente não sabe o que fazer? A gente não sabe o que fazer porque a gente não foi ensinado assim, porque ninguém nos olhou e disse assim, Graça, é desafiador isso, né? Sabe que não precisa de ferramenta para educar? Sabe que você não precisa de estratégia? Sabe que você não precisa de uma rotina na parede? Você precisa de uma coisa que você quase nunca viveu, mas você pode proporcionar para os teus filhos, que é conexão, relação. Eu te vejo, meu amor. Ah, mamãe também não queria tomar banho. Acho que eu vou lá lavar meu sovaquinho. Tem mais alguém com sovaquinho aí? Eu vou levar o Batman. O Batman tá com sovaquinho? Vamos todo mundo fazer aquele desenho com essas coisas aqui lá? Sabe jogar jogo da velha? Eu vou jogar jogo da velha. E eu vou jogar os Hot Wheels na banheira. E vamos brincar na banheira? E aí sim, Graça. Às vezes o banho que podia ter em 5 minutos, que você lutou, né? E tentou convencer eles a entrar no banho. Depois vai ser uma luta para tirar mais alguém também. Não é, Graça? E aí o que acontece? É triste, pelo menos eu me entristeço em saber que eu, como Flávia, educadora parental, como professora, pro banho, agora, já mandei pro banho. Vamos, Catarina, não enrola, pelo amor de Deus, mamãe tá cansada. É muito mais fácil de dizer, amor, esse brinquedo é muito legal. A gente vai ter que guardar agora. Vamos tentar tomar um banho brincando de jogo da velha e ler o livro. Escolhe o livro que a gente vai ler. Vamos ficar juntos? Ah, esse brinquedo é muito legal. Agora a gente vai subir. Vem indo, sobe, monta nas minhas costas e vamos juntinho. Sabe? É muito importante a gente entender que a nossa limitação é a que faz a gente violentar as crianças. Quando eu perco o mínimo de controle que eu não tenho que ter externo, Graci, eu me desequilibro internamente e eu violento. Você já se viu assim? Eu já, tá? Sim.
muito. E quando a gente acolhe essa nossa dor e dizer, gente, como eu sou limitada, aí eu me reúno com mais pessoas que vivem o mesmo, Grace, fica muito mais leve. Eu vivo uma casa muito mais leve, os meus, porque a partir do momento que os seus filhos se sentirem mais, porque, Grace, eu não tenho dúvida que você ama eles profundamente. Sabe qual é a minha missão no mundo? É fazer com que o teu amor chegue no coração deles, porque eles precisam sentir esse amor. Porque não adianta você continuar dizendo que você ama eles e que você faz e ainda eles têm que se submeter como inferiores a você. Por mais que você sabe que eles não te devem obediência nos teus comportamentos, é isso que você passa para eles. Ontem, Graça, eu ouvi uma criança falando bem assim: eu não queria ser eu, porque daí você ia me amar, né, mamãe? Gente, a hora que eu ouvi isso, eu tava numa fila para comprar sorvete com a minha filha. E a menininha, ela tinha 3 aninhos, eu não sei se tinha 3 ou 4, mas ela derrubou o sorvete, ou seja, ela foi lamber o sorvete e caiu. E a mãe dela falou: que é isso? Sofia era o nome dela. Como é que você derruba o sorvete que eu acabei de pagar? E ela olhou para a mãe dela e falou: eu não queria ser eu. Então, assim, aquilo é exatamente a criança. Ela acha que ela é errada o tempo inteiro. Ela não acha que os pais estão errados em não atender às necessidades deles e em ter que colocar limite. Se você derrubar o sorvete de novo, eu não vou te dar outro. Gente, como assim? Uma criancinha. E eu já fiz violências com a minha filha, Graça, da minha filha dizer assim: mamãe, vou te pedir uma coisa e você vai ficar braba. Falei: o quê, filha? Eu tô com fome. Eu falei: como assim, filha? Como é que a mamãe vai ficar brava de você falar que tá com fome? É porque eu não tava com fome na hora da janta, agora eu queria só uma banana. Eu neguei comida alguma vez para minha filha, Grace, não. Mas quando ela pediu, eu quero uma banana, eu quero um chazinho, eu fazia, ai, que é a minha violência invisível, sabe? Descia as escadas dizendo: ô, Catarina, a próxima vez come mais na janta. Ou seja, ela viu que uma necessidade dela me incomodava, Grace. Pensa. Só que o que é importante a gente entender? Que nós, adultos, podemos estar aqui numa live. Nós podemos se reunir, fazer uma rede de apoio. Nós podemos ler um livro. Nós podemos participar de uma mentoria. Os nossos filhos, o teu de 7 anos, o teu pequenininho, você é o mundo dele, Graça. Então, quando o teu marido, por exemplo, chega em casa, que é uma pergunta que muita gente escreveu, e eu não tô falando do marido da Graça, tá, gente? Que nem conheço ele. Mas meu marido não concorda. Meu marido isso, meu marido acha que as crianças têm que se submeter. Aí é um momento, Grace, que era muito difícil para mim. Como é que você vai lá e abraça teu marido e diz assim: amor, eu também tive que ser inferior a meus pais. Eu também fui tratada como um objeto. Eu também, ninguém me respeitava. Não é justo a gente passar isso para frente com os nossos filhos. Nós podemos aprender. Porque senão você arma uma briga na frente das crianças e tudo piora. Já aconteceu aí? Sim. Eu mandei para ele o De Volta à Calma, do Caos à Calma que você fez, o evento. Eu mandei todas as lives a ele, ele escutou. Foi bem legal, assim. Ele, no começo, ele era bem contra, mas é uma coisa que todos nós temos que trabalhar, né, Flávia? É muito difícil. É uma metanoia, né? É uma mudança de mente, assim, que é muito Até difícil. olha, adorei. Mas sabe o que é isso? Mexe profundamente com as nossas crenças. Porque então quer dizer, porque olha só, Grace, faz isso porque eu sou tua mãe. Ou seja, você cresceu ouvindo isso, que você tinha que obedecer. E aí, hoje, exigem que você seja autorresponsável. Como nunca te ensinaram isso, porque tu estava sempre se submetendo a alguém, fazendo o que alguém te mandava. E aí, hoje, você tem que ser autorresponsável. E isso não é ensinado na educação tradicional. A gente só ensina isso com boas relações. Então, o que acontece? Se você assumir que a tua limitação vem da obediência, você perde a única coisa que você sabe fazer, que todos nós só sabemos fazer, que é impor o nosso abuso de poder em cima das crianças. Então, ou seja, peraí, então quer dizer que eu fui violentada? Então quer dizer que tudo que aconteceu comigo foi errado? Então quer dizer que eu não posso fazer o mesmo com os meus filhos? Sim. E aí vou te dizer, você agora tem uma oportunidade linda na tua mão, que é como eu me junto com pessoas que estão buscando o mesmo, porque eu tenho certeza, Graça, que já sentiu sozinha.
que você já sentiu impotente. E aí, por isso que eu tô convidando vocês para ampliar o olhar para tudo isso. Porque o que que eu penso sobre obediência? O que que eu penso sobre disciplina? Quando meu filho faz assim para mim, ele está se defendendo de mim, quer dizer, mamãe, você está abusando de poder. Mamãe, você está me invadindo. Mamãe, me escuta. Mamãe, para de falar. Mamãe, se conecta comigo um pouquinho. Me olhe como uma pessoa, sinta meu coração. Porque a gente está tão acelerado nessa vida que a gente leva, Graça, que a gente está atropelando as crianças. Você tem mais alguma pergunta, amor? Eu também quase não deixei você falar, né? Não, mas foi ótimo. Tudo que você falou era mais ou menos isso. Eu vou acompanhando as outras também, porque eu sei que tem outras pessoas, outras perguntas. Eu sei que vai me ajudar também. Nossa, muito obrigada, já me ajudou muito. E eu vou fazer isso. Eu vou me alimento do seu canal, assim, Que, muito. que bom. Olha só, Grace, e eu sei que quando a gente abre nossa história, eu sei que muita gente aqui, ó, tá chorando, tá se identificando com você, você não tá sozinha nisso. Eu me vejo constantemente limitada, às vezes, me vejo atropelando a minha filha. Entende? Eu acabei de fazer um vídeo que eu vou postar hoje à tarde, onde a minha filha falou: Mamãe, você me interrompeu hoje na hora do almoço. Então, assim, constantemente nós estamos aprendendo. E a educação positiva não é sobre perfeição. Siga nesse caminho. Que bom que você está aqui, Graça. Obrigada, Fábio. Que bom que a gente tem você. Muito, muito obrigada. Você é maravilhosa. Tenho só a agradecer. Beijo, obrigada por emprestar a tua história. Gente, e olha só, a Graça emprestou. Graça, você consegue sair? Deixa eu ver. Acho que não. Ah, deixa como é que faz aqui? Aqui, consegui. Graça, obrigada, tá, amor? E, gente, olha que importante isso. O que que é importante aqui? A gente entender que essas dores, essas dificuldades não são únicas, que todo mundo vive isso. E aí, o que mais aconteceu nas perguntas é que medo de ser permissiva, e eu sou autoritária, e eu sou permissiva, e eu começo a acolher meu filho e vou indo para o outro lado. O que que é importante a gente entender? Que a gente precisa ampliar o nosso olhar. E por isso que eu quero convidar vocês que a gente se sente sozinha, a gente chegou no mundo muito confiantes, muito amorosos, e a gente tem uma dificuldade muito grande de confiar no outro. E agora me diga aqui, como é que eu vou ter rede de apoio? Como é que eu vou ter rede de apoio se eu não aprendi a confiar? E aí, a pergunta da Thaisa Santos Marques, que é a mãe do Vitor Hugo, de 10, do Lorenzo, de 4, e da Maria Eduarda, de 4 meses. Preciso de uma rede de apoio para lidar com as dificuldades do dia a dia. E eu me pergunto, quanto, Thaisa, que tem milhares, milhões de mulheres na mesma situação. Gente, é desumano uma mãe ficar sozinha com um bebê. Imagina que ela tá com um bebê de 4 meses, mais uma criança de 4, mais o Vitor Hugo de 10. A gente é desenhado biologicamente para sermos seres humanos sociais, ou seja, meu cérebro é um órgão social, eu me conecto com os outros através de boas relações. E aí eu me isolo nesse mundo vertical, num apartamento com 3 crianças que a ciência já comprova que ficar o dia inteiro com uma criança, gente, a Thaisa tá com 3, é 98% mais estressor que qualquer outra profissão do mundo. Como isso foi medido com o nível de cortisol? É como se fosse assim, ó, como um papelzinho que você coloca na boca, gente, assim. E aí, pela saliva, a ciência consegue fazer um exame e medir o nível de cortisol. O nível das mães em casa com criança é surreal. Mas aí a gente precisa entender quem é que precisa de uma rede de apoio. E nem sempre a rede de apoio é a família. Porque quando a gente começa a acolher criança, quando a gente começa a dizer que a gente não vai bater, quando a gente começa a validar as emoções, gente, parem só um pouquinho. Eu vivi isso dentro da minha casa. Quando a minha filha caía, quando ela começou a caminhar, eu dizia, eu queria
o que que vinha na minha boca? Me diga se mais alguém aqui também. Dizia assim, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Aí eu aprendi que eu não podia dizer isso, porque senão eu ia desconectar ela do mundo dela. Mas ainda vinha em mim o não foi nada, não foi nada. E eu comecei a dizer, ai, filha, doeu muito, mamãe pode ver, eu tô aqui para você. Porque criança não consegue se regular sozinha, ou seja, sair da desregulação e desconectada para se acalmar sozinha, descontrolada e controlada, vamos dizer assim, ou, né, alostase ou homeostase. O que que acontece? Eu dizia, o não foi nada, não foi nada, pronto, passou, não precisa chorar. E isso fazia com que a minha filha, opa, caí, me machuquei. Eu tô sentindo, mas a minha mãe, que é meu mundo, me diz: não, não tá sentindo, não. Não foi nada, não. Quando casar, Sara, que eu não falei isso, mas a minha vontade era falar. E aí, quando eu começava a acolher minha filha, o meu marido falava assim: pequena, mas aí ela vai chorar mais ainda se você falar para ela, pode chorar. E eu disse: amor, eu te entendo. Eu te entendo muito, mas é impossível ela chorar mais ou fazer doer mais, porque eu vou acolher ela. Então, isso foi um processo na minha casa muito grande e é muito, muito importante. Porque se eu falo não foi nada para minha filha, eu também falo isso para mim mesma. Quando eu tô triste, quando eu tô com dor. Por isso que eu fiz aqui, ó, no Pais Ajudam Pais na Prática, que é o meu caderno de práticas. Olha aqui, gente, ó, são 70 páginas de práticas. São ferramentas? Não, não são ferramentas. São um convite para ampliar o olhar, para tirar o óculos embaçado da educação tradicional e ampliar o nosso olhar para começar a olhar para a criança com igual valor, com igual dignidade, para começar a reconhecer as emoções da criança e quebrar o ciclo violento da educação tradicional. Porém, quando a gente começa a fazer isso, a gente incomoda o entorno. Mais alguém aqui sente que a gente incomoda o entorno? Que a criança ferida que está aqui dentro da minha sogra fala assim: o quê? Ele é assim porque você passa a mão na cabeça. Ele é assim porque se você não bate, porque se você não bater, a polícia vai bater. E você, que foi uma menininha obediente, fica quieta. Quieta. E o teu filho, que precisa de você, e você é a proteção, olha a vovó falando isso e dizendo: por que que a mamãe não me defende? Percebe o ciclo? Percebe o ciclo? E isso é importante a gente entender que a gente precisa se fortalecer. Então, eu quero saber de vocês e quero oficialmente mostrar para vocês como que é o processo que a gente faz do Pais Ajudam Pais na prática. Por que que é diferente dessas perguntas? Por mais... Gente, ó, a mentoria comigo, ela dura 2 meses. Que tem muito conteúdo. Ó, aqui, vou colocar para vocês verem. Muito conteúdo. O que que acontece? Quando vocês começam a fazer perguntas para mim, na primeira e na segunda semana, elas vêm de um lugar. A partir da terceira, muda totalmente. Por quê? Porque vocês recebem conteúdo para se nutrir de segunda a sexta. Eu não vou ensinar vocês a se controlar. Aqui é sobre mais conexão e menos controle, mais leveza, mais vínculo, mais amor, mais ciência, mais leis do país. Então, tudo isso vai alinhado nos meus áudios. De segunda a sexta, pelo celular, você tá lá lavando louça, caminhando, deitada antes de dormir, ouvindo os áudios, se nutrindo e tem o caderno de práticas que você pode ir escrevendo. Ó, por exemplo, cada dia 10 é sobre honestidade emocional. Aí eu vou explicar a honestidade emocional no áudio e eu convido vocês a fazerem o maior presente que a gente pode dar para as outras gerações. O que, que é o maior presente que a gente pode dar para as outras gerações? É essa autoindagação constante. E como a gente fez com a Graça aqui, toda sexta-feira a gente faz mentoria ao vivo. Então, quem quer participar, escreve mentoria. Por quê? Por que que eu tô pedindo para vocês digitarem mentoria? Porque eu fiz um pacote para vocês que quem for os 50 primeiros se inscrever, o uso de tela dos nossos filhos e como equilibrar essas relações, com a Bruna Garrocino, que é educadora parental, formada comigo lá na Escola Educação Positiva. E vou até tirar aqui, ó,
A Lívia Praeiro é a maior especialista de sono e apego seguro do país. Ela fez uma mentoria, uma aula surreal sobre o sono como caminho para as nossas relações. Ela vai falar sobre cama compartilhada, ela fala sobre conexões humanas, ela fala sobre a relação de apego seguro, ela fala sobre natureza humana, ela fala sobre tudo isso. Esses 2 bônus aqui são só para os 50 primeiros, que eu tô oficialmente abrindo as inscrições agora, tá? Já vou colocar as condições aqui para vocês verem que antes de colocar as condições, eu quero falar para vocês o que tem na mentoria. De segunda a sexta vocês vão receber áudio? Vão, tá? Toda sexta-feira tem mentoria ao vivo, que nem a gente fez com a Grace. Não, vai ser diferente, vai ser muito mais profundo. Porque vocês mandam lá no grupo as perguntas para mim e eu respondo todas. Aí, de repente, a Ju Costa manda uma pergunta. E você pensa assim, nossa, a Ju Costa mandou uma pergunta sobre desfraude que eu nunca teria imaginado. Essa pergunta, eu também tô com essa dificuldade. Aí eu vou lá e assisto, por mais que eu não esteja ao vivo, eu assisto a resposta da Ju, que eu dei para Ju. E a gente vai aprendendo numa rede de apoio muito poderosa. E aí, gente, vocês me mandaram e amanhã nós vamos falar sobre isso, tá, gente? Vamos falar sobre birra e sobre punições nas escolas. Eu fiz uma aula bônus sobre punições nas escolas. Gente, criança punida nas escolas sem recreio, sem educação física, cantinho do pensamento, perdendo privilégios e tudo isso é crime. E vocês precisam aprender a construir uma ponte com a escola e denunciar a escola. Eu vou ensinar tudo nessa aula para vocês. Aula 2, um PDF sobre as fases de desenvolvimento. O que esperar de cada fase? O que é natural aos 4 anos? Quando se dá o controle inibitório? O que é controle inibitório? Como saber tudo isso? Para quem tiver... A Célia, querida, minha aluna, na turma 12, obrigada. Quem tiver na mentoria vai receber esse PDF, tá bom? Ah, e aí aqui, ó, o que tem? Gente, tem uma aula muito, muito, muito importante, que é sobre comportamento autolesivo e automutilação. Criança que se bate, bate cabeça na parede, que se bate, que rói as unhas, que arranca os cantinhos da boca, do dedo, que fica se machucando, liguem um alerta, porque esse comportamento autolesivo não é fase, não vai passar. É uma forma que é um comportamento da criança pedindo socorro pra gente, a gente precisa aprender. Esse bônus é comigo e com a Juliana Franco, pediatra. O meu livro maravilhoso, que eu não sei onde é que tá o meu aqui, mas é um livro que transformou a minha vida, que é o Sua Criança Competente, do Jesper Huck, me ensinou o que é limite pessoal e limite social, qual que é a importância da gente aprender primeiro o limite pessoal para depois o limite social, o que é totalmente inverso na educação tradicional. Esse livro você não acha mais para comprar. O que eu fiz? Eu gravei um resumo todo desse livro em áudio para os meus alunos, ok? Que é o resumo, o bônus 4. O bônus 5 é limite para adultos, onde a gente começa a entender que eu só vou curar a minha criança interior ferida quando eu aprender a identificar os meus limites e comunicá-los. Porque aí eu vou ser autoridade, uma autoridade digna de ser imitada. Aí eu vou entender birra, eu vou entender briga entre irmãos, eu vou entender esses desafios de comportamento em relação ao casal, eu vou divergências na hora de educar, punições nas escolas, tudo que nós vamos falar amanhã. Então não deixe de participar da mentoria amanhã. Então a gente vai ser... A Alice, querida, eu sou da turma 14, é um divisor de água. Gente, preciso avisar vocês que essa é minha turma 15. Então, o que eu estou dando para vocês aqui é uma oportunidade de fazer um dos cursos que eu coloco como meu servir no mundo e meu acompanhamento. Acho que é meu dia mais feliz da minha semana é a sexta-feira, onde eu estou grudadinha com vocês. O nome do livro é Sua Criança Competente, Elis, mas você não consegue comprar mais ele, porque o Jesper Hu já faleceu e a família não vai buscar para reimprimir, né? O livro dele, então eu gravei ele para você porque é maravilhoso, tá bom? Quem quiser fazer inscrições até a meia-noite por 12 parcelas de R$ 54, ou seja, conteúdo
riquíssimo, podendo fazer mentoria toda sexta-feira comigo por R$ 54 mensais, tá? Ou à vista, R$ 549, R$ 250 de desconto. É só vocês digitar aqui mentoria que vocês recebem o link. Gente, aqueles bônus iniciais são só para as primeiras 50 pessoas mesmos, tá? Então, digite mentoria para receber esse primeiro link. As vagas já estão abertas para minha mentoria. Vai começar quando, Flávia? Começa sábado, dia 8. Já, agora, agora. Se você se inscrever agora, você vai continuar participando dessas mentorias aqui, ao vivo comigo. E daí, no sábado, você vai ter uma aula gratuita, né? Uma aula que faz parte do curso para você assistir sobre o carpinteiro e o jardineiro. Na segunda-feira, começa os nossos áudios. Na sexta-feira que vem, na outra, não na, que vem na outra, a gente vai ter nossa primeira mentoria, onde eu vou te conhecer, onde eu vou saber quem você é, onde a gente vai ficar assim. E a gente monta uma rede de apoio. O que é essa rede de apoio? Essa rede de apoio é você sabendo qual é a história da Paula. A Jéssica tá com uma dificuldade. E aí, a gente vai, eu e a Fabi, sou da turma 5, é maravilhoso. Fabi, querida, que linda! Que amor! E é importante, o curso não é o mesmo, Cláudia, não é o mesmo. O meu curso não é o mesmo, o conteúdo não é o mesmo. E as mentorias são riquíssimas, porque a gente fala sobre tudo que vocês precisam, tudo que vocês trouxerem. E aí, por exemplo, a Fabiana vai saber a dor da Fabrícia e o curso ele fica com acesso por 2 anos, mas os grupos, por exemplo, hoje tinha gente lá no grupo 9 se ajudando, porque o grupo 9, né? A turma, se não me engano, 5, teve dois grupos de Telegram, que as perguntas vocês me mandam no grupo do Telegram, que ele fica fechado. Vocês, na sexta-feira, eu abro o grupo, vocês me mandam a pergunta de um jeito bem organizadinho, que a gente vai combinar lá. Aí eu respondo todas as perguntas. As mentorias são, assim, riquíssimas, 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 terapêuticas, de um lugar amoroso muito gostoso. E a gente constrói algo lindo juntos. A mentoria é toda sexta-feira, às 14 horas, Geisa. Porém, vamos dizer que a Cláudia não vai poder participar. Mas a Cláudia tem... A Karine da turma 9. Beijo, Karine. Né, Karine? E a Karine, por exemplo, ela tem uma dúvida sobre terror noturno, ou sobre comportamento autolesivo, ou a Bia está no processo de desfraude e começou a treinar a criança, e aí a gente já traz evidências e fala para de treinar, porque enurese, encoprese, problemas sexuais, vem tudo daí, não faz isso, vai mostrando para a criança, mas não treina ela, o processo de desfraude deve ser guiado pela criança. Aí eu tenho um e-book sobre desfraude das minhas alunas lá da Escola de Educação Positiva, ou seja, Karine, não assusta elas, Karine. 2, 3 horas de mentorias, de maravilhosa de mentoria. É porque eu, geralmente, gente, eu falo que eu vou dar 2 horas, das 14 às 16. Só que aí a gente fica no bate-papo e vocês largam a mão, e vocês perguntam, e vocês falam não sei o quê. E aí é tão gostoso estar junto nessa rede de apoio, e a gente não consegue. A Mariela, querida, que saudade! Sou aluna da turma 14, super recomendo para todos, pais, professores, profissionais da área de infância. Gente, a Mariela, ela não tem filhos, e a Mariela estava em todas as minhas mentorias, dando contribuições incríveis, ampliando o olhar. É uma honra, Mari, ter você como minha aluna. É muito bom mesmo. Acabei de entrar, bem-vinda, Marcela. Gente, aqui tem uma pergunta importante. É possível aplicar com crianças autistas? Gente, educação positiva não é algo que a gente aplica. Educação positiva não é algo que a gente aplica. Educação positiva é algo que a gente vive.
É sobre como eu me trato, é como eu me relaciono comigo mesma, é como eu melhoro e começo a aprender a acolher minha criança interior. É como, né, Mariela, que a Mariela não é mãe, mas ela trabalha com famílias e ela olhou muito para a infância própria dela, para coisas que ela aprendeu na formação dela. Ela ampliou esse olhar dela. Então, o que que acontece? Aí eu vou em direção a outro ser humano quando eu acolho a minha humanidade, quando eu amplio o meu olhar, quando eu começo a entender que é para todas as relações, né, Karine? Como melhora o casamento, o que teve de gente que filho deixou de chupar dedo e chupar chupeta sem ser plantando compulsão alimentar e plantando pirulito, gente. É alinhado com a ciência e é defendendo a perspectiva da criança. Então, ó, a Michelle dizendo, exatamente, eu sou especialista em atendimento de crianças autistas, educação positiva é perfeitamente possível. Sou mãe de criança autista também. Michelle, por que que é possível? Porque a gente vê autista como uma criança extremamente sensível. Se eu quero condicionar o comportamento dessa criança, tratando ela como um cachorro, eu vou piorar tudo. E a educação positiva não é algo que aplica. A educação positiva é a forma que eu vou ver essa criança, que eu vou me relacionar com ela, que eu vou olhar para meu esposo é muito nervoso, como eu faço para ajudar ele nesse processo? Primeiro você precisa trilhar o teu. Porque se você está gastando energia querendo fazer a violência, que é convencer uma outra pessoa, você não está fazendo o teu processo. Entende, Rê? Então, assim, ó, isso me acalenta, vou fazer. Brenda, seja bem-vinda. É só escrever mentoria aqui. Me diz, vocês estão recebendo o link, então, né? Para se inscrever. Porque, ó, as 50 primeiras que ganham aquele bônus da Lívia e da Bruna Garrocino, tá bom? Qual é essa sua mentoria? É do agressividade? Fernanda, neuropsicopedagoga, que importante que é essa pergunta. Gente, essa mentoria não é a mentoria do agressividade. Essa mentoria Pais Ajudam Pais na Prática. É mentoria mais audiocurso. O que que é isso? É 2 meses comigo recebendo curso de segunda a sexta-feira. E aí, quando eu abro toda sexta-feira ao meio-dia para receber as perguntas de vocês, a gente se encontra às 14 horas ao vivo e eu respondo tudo. Esse aqui é meu outro curso. Um curso é o Pais Ajudam Pais na Prática, o outro é o Pais Ajudam Pais na Agressividade. O Pais Ajudam Pais na Prática, eu amplio o olhar para tudo. No Pais Ajudam Pais na Agressividade, a gente fica em cima da, da, da agressividade. Fui a primeira, ou uma das primeiras a escrever, não recebi o link, não sei onde estão mandando. A Daniele, me chama no direct que eu te mando, tá? Fernanda, obrigada a você, meu amor, por perguntar, tá bom? Quer, Fernanda? Então, dá uma olhada no teu grupo de agressividade que a gente montou, abriu um convite para você lá, tá bom? Então, é importante vocês entenderem que a gente vai montar uma rede de apoio onde você vai fazer parte. E essa rede de apoio é uma rede de apoio amorosa, com base na ciência, e você vai aprender a melhorar a tua relação com você mesma. E a partir do momento que eu melhoro a relação comigo mesma, que eu aprendo quão ferida eu fui, quão limitada eu estava, como eu poderia ter melhorado as minhas relações, como eu posso ser porto seguro, como eu posso ampliar o meu olhar, né? A Gé, querida, foi minha aluna. A Gé começou no Pais Ajudam Pais na Prática, depois foi para o Pais Ajudam Pais na Agressividade, agora está lá na Escola da Educação Positiva, é professora em sala de aula e com o meu curso revolucionou a forma de ser professora, de olhar para as próprias dores e está fazendo muita revolução dentro de sala de aula, porque a gente está precisando, gente. Porque, ó, a gente não registrava violência nas escolas e agora a gente está começando a registrar. A Gé era uma professora violenta que nem eu, né, Gé? A gente fala com muita honestidade emocional sobre as nossas limitações na mentoria, tá, gente? Sem julgamento, com muito acolhimento e sempre trazendo a perspectiva da criança. Eu sou uma defensora da infância e a gente não fica passando violência para frente, mas a gente precisa reconhecer nossa humanidade e registrar as nossas violências, ok? Amores, vocês estão me vendo aí? Eu agradeço demais a presença de todos vocês.
Quem quiser se inscrever, estão agora oficialmente abertas as inscrições para o Pais Ajudam Pais na Prática. Meu acompanhamento por 2 meses, grudadinho comigo, porque a gente vai estar... Gente, vocês vão passar 2 meses ouvindo áudios meus. E tem áudios, gente, que são de 12, 13 minutos, tem áudio que é de meia hora, e que às vezes eu me ataco a falar, mas é de muito coração, né? Estou sempre enviando muito amor em cada áudio para que vocês possam fazer a revolução amorosa na casa de vocês. Eu só mostro o caminho e quem quiser realmente ter o meu apoio por 2 meses, saibam que vocês... A Gé já fez minha mentoria 2 vezes. É verdade, Gé. É verdade. E aí a gente pode construir. Amanhã eu espero vocês aqui no mesmo horário para a gente falar sobre birras, sobre frustrações, grandes frustrações que foram as maiores perguntas. E quem já tiver inscrito, vem aqui fazer parte também, porque amanhã eu quero chamar 2 de vocês para conversar comigo aqui. O que vocês acham? 2 de vocês para tirar dúvida direto comigo, para vocês viverem um pouquinho do que é a nossa mentoria, ok? Beijo enorme para vocês. Eu espero vocês aqui amanhã, às 2 horas da tarde, para a gente continuar a seguir esse caminho amoroso e lindo da educação positiva. Vamos colocar em prática. Beijão, até mais. Obrigada pela companhia de vocês, amores.